Meus irmãos, minhas irmãs, amigos e amigas, essa será uma oração poderosa, uma oração de clamor, uma oração de entrega, uma oração para que o Espírito Santo visite a nossa casa e não apenas visite, mas habite. Hoje, vamos orar para que toda maldição oculta seja quebrada, toda presença maligna seja expulsa, toda atmosfera pesada seja transformada. Porque quando o Espírito Santo entra, nada permanece como estava. Se você sente que sua casa carrega dores antigas, se você percebe que há confusão sem explicação, se você luta contra ansiedade, vícios, solidão, medo e dúvidas, essa oração é para você. E mais do que isso, é para sua casa, porque o Espírito Santo não limpa só o que está fora, ele cura o que está dentro. Quantas vezes uma casa parece limpa por fora, mas por dentro o ambiente é pesado. Brigas sem motivo, medos sem explicação, ansiedade sem causa aparente. Silêncios que machucam mais do que gritos. Às vezes, não é apenas cansaço, não é só problema financeiro, não é só rotina difícil. É algo além, é espiritual. E por isso hoje clamamos: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Salmo 127:1. Queremos que a presença de Deus edifique este lar. Queremos que o Espírito Santo seja o alicerce invisível que sustenta tudo. Então agora, feche seus olhos, respire fundo e venha comigo fazer esta oração ao Espírito Santo. Deixe todo o peso do dia para trás. Esqueça medos, ansiedades e preocupações. Abra seu coração e sua casa para que ele entre como dono. Espírito Santo, hoje eu abro as portas da minha casa para ti. Não como quem recebe uma visita, mas como quem entrega a chave ao verdadeiro dono. Toma cada cômodo, cada canto, cada lembrança guardada aqui. Toma os espaços visíveis e os invisíveis. Toma o que foi construído com fé e também o que foi marcado pela dor. Se há portas abertas ao inimigo, feche agora com tua autoridade. Se há presenças ocultas que não vêm de ti, expulsa neste instante com teu poder. Se há palavras que feriram e ficaram presas na atmosfera, lava com o teu sangue, que purifica até o que não se vê. Senhor, a tua palavra declara: o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Por isso eu declaro: esta casa está debaixo do teu refúgio. Este lar está escondido em ti. Este ambiente está selado pela tua presença. Purifica, Espírito Santo. Purifica as conversas que moldam o ambiente. Purifica as intenções que habitam os corações. Purifica até os objetos, se for necessário. Porque tudo o que está aqui deve te glorificar. Que o teu fogo consuma o que não te pertence. Que a tua luz, como disse Jesus, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Invada cada espaço, iluminando o que estava escondido, revelando o que precisa ser tratado e consagrando este lar como território santo. Meus irmãos,
Minhas irmãs, amigos e amigas, a casa não é só feita de tijolos. É feita de memórias, palavras, silêncios e atmosferas. É território espiritual. Palavras ditas ali permanecem. Silêncios guardados ali ecoam. Feridas abertas dentro dela deixam marcas que o tampo não apaga, só o espírito cura. Quantos lares carregam o peso da ansiedade sobre o futuro, a pressão por aceitação, as dúvidas sobre identidade, fé e propósito, a solidão mesmo em meio a pessoas, o medo constante de não ser suficiente, a inveja que divide, a depressão que paralisa, os vícios que anestesiam. Mas quando o Espírito Santo entra, ele não apenas limpa, ele restaura, ele reorganiza o invisível, ele transforma o ambiente e renova o que parecia perdido. Onde o Espírito habita, o caos se cala. Onde o Espírito habita, a opressão se desfaz. Onde o Espírito habita, a liberdade se levanta. E eu me lembro da promessa em 2 Coríntios 3,17. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Por isso eu declaro, onde antes havia confusão, agora haverá liberdade. Onde havia opressão, agora haverá paz. Onde havia dor, agora haverá cura. Porque o Espírito Santo não visita, ele transforma. O Espírito Santo está entrando neste lar. E onde ele entra, o caos não permanece. Toda a atmosfera pesada está sendo substituída pela paz. Toda a maldição está sendo arrancada pela raiz. Toda a escuridão está sendo exposta e vencida pela luz de Cristo. Filhos estão crescendo em um ambiente cheio da presença de Deus. Eles não herdarão ciclos de dor, mas herdarão a bênção do Senhor, porque está escrito, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Provérbios 10:22. Noites de insônia estão terminando agora. O Espírito de Deus está trazendo descanso, porque a palavra afirma, em paz me deito e logo pego no sono, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Salmo 4:8. Orações estão sendo respondidas neste momento, exatamente no lugar onde antes só havia dor. O Senhor está transformando lágrimas em sementes de milagres, porque a Escritura declara, os que semeiam em lágrimas, com júbilo cegarão. Salmo 126:5. Relacionamentos quebrados estão sendo restaurados. Lares que antes eram lembrados por brigas, serão lembrados como altares de comunhão. Casamentos estão sendo curados. Pais e filhos estão sendo reconciliados. Famílias estão se tornando testemunho vivo da fidelidade de Deus. E o Espírito do Senhor ainda diz, este lar não será apenas lugar de sobrevivência. Será lugar de envio, de propósito, de ministério. Daqui sairão testemunhos, daqui sairão chamados, daqui sairão vozes que proclamarão o reino. Porque a palavra se cumpre. Eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21:5. E o Senhor está fazendo novo, aqui e agora, sobre você, sobre sua casa, sobre a sua descendência. Agora, vamos meditar um pouco. Nem toda sujeira é física, nem toda bagunça é visível, nem toda presença é humana. O que pesa dentro da casa é muitas vezes o que nunca foi tratado dentro da alma. Feridas herdadas em silêncio, medos escondidos atrás de rotinas, traumas que ninguém teve coragem de tocar. A palavra declara, não sabeis que sois o templo do Espírito Santo? Se nós somos templos, nossa casa também carrega reflexos da alma. Ambientes carregados revelam corações sobrecarregados. Cômodos escuros revelam memórias não curadas. Silêncios longos revelam gritos abafados. Mas onde o Espírito Santo entra, o quarto de lágrimas se torna quarto de revelações. A sala de briga se transforma em sala de comunhão. A cozinha da escassez se converte em cozinha de milagres. O Senhor prometeu,
Eis que faço novas todas as coisas. E quando ele cumpre, até os detalhes mudam, até o ar muda, até o chão se torna altar. O novo não é uma possibilidade, o novo é uma promessa. E começa agora. Então eu creio. O novo começa hoje. Espírito Santo, tu que sondas o mais profundo da alma, tu que conheces o que ninguém vê, tu que não te assustas com o caos, mas o transforma. Cura as feridas invisíveis desta casa, cura os relacionamentos partidos, os vínculos quebrados, os afetos feridos. Cura as memórias pesadas que ainda ecoam nos cômodos. A tua palavra diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Então eu te apresento cada coração ferido, cada alma cansada, cada lágrima silenciosa, e te peço, restaura com teu amor que não desiste. Liberta da ansiedade que sufoca, liberta da comparação que corrói. Liberta da dúvida que paralisa, liberta dos vícios que tentam calar a dor. Sopra, Espírito Santo, sopra sobre os escombros emocionais, sopra sobre os cantos esquecidos, sopra sobre tudo que foi destruído e reconstrói. Reconstrói pelo teu Espírito o que foi desfeito pela dor. Restaura o que parecia esquecido, transforma o que parecia perdido. Pois o Senhor já declarou: eu sei os planos que tenho para vós, planos de paz e não de mal. E quando o teu Espírito habita, até o futuro se curva diante da tua promessa. Por isso eu confio, o futuro deste lar está seguro em ti. E onde o teu Espírito reina, a maldição não permanece, a dor não define, e o recomeço é certo. Espírito Santo, eu creio que, como Davi declarou, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nada vai faltar nesta casa, nem paz, nem pão, nem de amor, nem tua presença. Eu declaro que a partir de hoje, cada noite será descanso, o medo não terá autoridade, o peso não terá lugar. E eu tomo posse desta promessa: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Este lar será sombra de descanso, refúgio de paz, território de milagres. Que cada porta seja guardada pelos teus anjos, que cada quarto seja espaço de sonhos, que cada mesa seja lugar de provisão, e que cada coração seja a morada do teu Espírito. Assim eu oro, assim eu creio e assim eu declaro: esta casa pertence ao Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém e amém.